paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado, e hoje estaremos estudando a nossa lição de número 13, que é a nossa última lição desse ciclo, que tem como tema crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. O nosso texto áureo para a nossa meditação se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso de número 55. E assim diz a palavra: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 55. O nosso texto bíblico base se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 22 ao 25 e o verso 50 ao 57. Como já dissemos, esta é a última lição desse ciclo. E a nossa introdução, o comentarista já nos coloca da seguinte maneira: chegamos ao final de mais um ciclo. Saiba que estudar a Palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã significa maior maturidade como discípulos de Jesus Cristo. A última lição desse ciclo versará sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. É a consumação da nossa fé, o encerramento glorioso de tudo quanto Jesus Cristo ensinou e o principal, o porquê ele se entregar à cruz por amor de nós. No tópico 1, vai nos mostrar a importância desse tema na atualidade. Tópico 1.1, a incredulidade do materialismo. A sociedade conquista direitos, conforto e dinheiro. A tendência é que ela se torne cada vez mais materialista, consumista e fechada em si mesma. Então, temas como o que acontecerá com você após a morte não são levados a sério. Numa precisão incrível, as pessoas afirmam que tudo acaba após a morte. Não há mais nada e por isso comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Assim se resume a vida de uma sociedade materialista, sem sentido, em busca do prazer, pelo prazer e do poder. Então nós vemos aqui que no primeiro tópico o comentarista já nos coloca a incredulidade do materialismo. E bem, vemos que realmente é isto que está acontecendo nessa sociedade, onde nós vemos pessoas dando mais crédito às coisas materiais, ao prazer, do que às coisas de Deus. E muitas pessoas a gente vê falando que não existe vida após a morte, que a vida é apenas aqui, e que quando se morre, acaba tudo. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra, né? E o que a palavra de Deus nos revela. Mas se nós olharmos, não é só as pessoas que não conhecem a Deus que vem tendo esse pensamento. Nós podemos ver também que existe muito desse pensamento, até mesmo dentro das nossas igrejas, e isso se nós analisarmos as Escrituras, nós vemos que vem acontecendo desde os primórdios da igreja. Até no tópico 1.2, o comentarista vai nos colocar isto. Tópico 1.2 vai dizer assim: o materialismo de uma igreja. As Escrituras mostram que muitas pessoas na igreja de Corinto não criam na ressurreição do corpo e no estado eterno das coisas. Assim o apóstolo Paulo confrontou aquela igreja e a sua maneira de viver. Não crer na ressurreição do corpo implica dizer que Jesus Cristo não ressuscitou
E se ele não ressuscitou, então não há mais sentido na fé que propagamos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Esse tipo de pensamento é fruto do estilo materialista que muitos vivem, pois assim também estava uma igreja localizada numa localidade chamada Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao 22. Vamos ler o que a palavra de Deus nos mostra? Apocalipse, capítulo 3, o verso 14 e 20 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. E diz assim a palavra de Deus: E escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Bom serias se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho falta de nada? E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e seja vestido de vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois, zeloso e arrependei-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos que a igreja de Laodiceia passava por essa crise do materialismo também, onde se estava dando mais valor aos bens materiais do que ao espiritual. Mas também vemos que Deus repreende aquele que ele ama. Então ele vem chamar, a correção a essas pessoas. No tópico 1.3 vai nos dizer assim: Nosso Senhor ressuscitou. Embora reconheçamos que materialmente é difícil explicar o evento da ressurreição de Cristo, pois trata-se de algo sobrenatural, de outra ordem e lei, não há como esconder que o evento histórico da ressurreição, conforme as Escrituras narram e as testemunhas oculares descreveram, tem mais credibilidade que qualquer outro evento concernente aos maiores vultos da história humana. Jesus Cristo ressuscitou com o requinte de muitas provas, e se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Um dia teremos nossos corpos transformados e viveremos uma nova dimensão de vida. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 9. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: Também vos declaro, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, no qual também se o retiverdes,
tal como vou-lo tenho anunciado, sois salvos, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por último de todos me apareceu a mim, como a um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, as Escrituras, nos mostra que Cristo realmente ressuscitou diante de várias evidências. No tópico 2, o comentarista vai nos colocar a natureza da ressurreição do corpo. No tópico 2.1, vai nos dizer um corpo incorruptível. É natural que após a exposição da doutrina da ressurreição do corpo, se faça a seguinte pergunta: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso de número 35. De sorte que o apóstolo Paulo responde: o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Verso 36. Usando o exemplo do campo, o apóstolo ensina que a ressurreição do corpo se dará numa transformação total dele, semelhante à que ocorreu com o corpo de Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, verso 36 ao 49. Segundo as Escrituras, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, isto é, um corpo terreno e comum. Pelo contrário, o corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível e perfeito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de número 42 ao 44. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo dando o exemplo da semente, que assim como uma semente, quando a gente semeia, é necessário que ela, primeiramente, ela morra, para depois ela voltar a viver, a germinar. Assim também se dará com o nosso corpo. É necessário que esse corpo, com essa essência pecaminosa, ele venha ser transformado, como o texto mesmo fala, né? O que semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor. O que semeia corpo natural ressuscitará corpo espiritual. Então, ou seja, o nosso corpo vai ser transformado. Essa pecaminosidade que o nosso corpo hoje tem, ela será transformada.
Um exemplo adequado, tópico 2.2. O teólogo pentecostal Meyer Pillman dá-nos um exemplo que auxilia a entender o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto. Ele fala de um príncipe chamado Pedro, o Grande, na Rússia. Quando Pedro trabalhava como mecânico na Holanda, com o objetivo de aprender a arte da construção naval, ele usava roupas simples e humildes de mecânico, que não eram adequadas para serem usadas no palácio russo. Entretanto, quando voltava ao seu palácio, tornava a vestir os trajes reais, enfeitados de joias, ou seja, vestia-se dignamente para exercer a função real. Tópico 2.3. Glorioso. À luz do exemplo descrito por Pillman, o nosso corpo atual é castigado pelo sofrimento da vida, pelo cansaço e muito limitado. Um corpo natural que habita um mundo igualmente natural e imperfeito e que resulta numa existência imperfeita. Mas um dia teremos um corpo próprio para habitar na dimensão de Deus. Vamos ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, os versos 20 e 21. Filipenses 3, capítulo 20 e o capítulo 3, o versículo 20 e 21. Vai nos dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós vemos que um dia estaremos juntamente com Cristo também num corpo glorificado, pois o nosso lugar, como o texto mesmo nos diz, é na cidade de Deus, na dimensão de Deus. O tópico 3 vai nos dizer assim: esperando a vida eterna. Tópico 3.1 vai nos dizer, nos mostrar o destino dos ímpios. No final de todas as coisas, aqueles que se rebelaram contra Deus, que são perversos em sua natureza, sem amor no coração, que vivem a vida com o objetivo de fazer o mal e a perversidade para o outro, para a tristeza eterna, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. Vamos ler Mateus 25, os versos 40, do versículo 42 ao 46, depois Apocalipse, o capítulo 20. Primeiramente, Mateus 25, os versos 42 ao 46, vai nos mostrar o destino daqueles que são infiéis a Deus, ou no texto nos diz, os ímpios. Mateus 25, versos 42 a 46. Vai nos dizer assim, versículo 42: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolheste, nu e não me cobriste, doente e no cárcere e não me visitaste. Então também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo,
que quando não fizeram a um desses pequeninos, a mim não o fizeram. E irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos ler também Apocalipse, o capítulo 20. Apocalipse, o capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 12. Apocalipse 20, e o versículo de número 12. Vai dizer assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o que é o da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 21, e o verso de número 8. E quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Capítulo 22 e o verso 15 vai também nos falar: e ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós vemos a palavra de Deus nos mostrando qual será o destino dos que são infiéis à sua palavra. Então nós vemos que eles também viverão na eternidade, mas no tormento eterno. E qual será o destino do justo? Mas aqueles que pela fé foram alcançados pela graça de Deus, deram lugar a uma nova natureza, com o amor do coração, vivendo com o objetivo de fazer bem para o outro, para a alegria eterna, ouvirão do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, o verso 34. Mateus 25, verso 34. E vamos ler também Mateus 25, do 35 ao 40. Mateus 25, versículo 35 ao 40, que agora vai nos mostrar o destino do justo, o destino daquele que é fiel e temente a Deus. Mateus 25, os versos 35 a 40. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me recolheram, estava nu e me cobriram, adoeci e me vestiram, estive no cárcere e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te recolhemos? Ou nu e te cobrimos? E quando te vimos doente ou no cárcere e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim,
malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então nós vemos Cristo aqui nos falando qual o destino dos justos e também dos ímpios. Apocalipse 21, os versos 5 e 7, também vai nos mostrar o destino dos justos. Apocalipse 21, versos 5 e 7. Vai dizer assim: E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me mais: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 22, versos 12 e 14. 22, versos 12 e 14. Eis que eu cedo venho, e a minha recompensa está contigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelas portas na cidade. Então nós vemos Cristo também nos prometendo a vida eterna juntamente com Ele para aqueles que são fiéis e temente a sua palavra. O tópico 3.3 vai nos dizer assim: o estado eterno. As Escrituras mostram com clareza que a morte não termina a vida, antes dá início a outra. Há uma eternidade nos esperando, pois o ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte é a finitude da vida, e a finitude da vida atesta isso. Inconscientemente, o ser humano tem a consciência da eternidade. Portanto, ouçamos a pergunta de Jesus na parábola do rico insensato e meditaremos. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Lucas, capítulo 12, dos versos 13 ao verso 21, onde nós vemos a parábola do rico insensato. Vamos lê-la? Lucas, capítulo 12, o verso de número 13 ao 21. Lucas, capítulo 13, dos versos... Capítulo 12, dos versos 13 ao 21. E disse assim: E disse-lhes um da multidão: Mestre, diz o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Verso 16. E lhes propôs uma parábola, dizendo: Herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei
todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então nós vemos que não importa quanto tesouro ajuntamos aqui nessa terra ou aqui nessa vida, se não ajuntarmos o verdadeiro tesouro, que é na parte espiritual. O nosso verdadeiro tesouro é nos céus. Temos que fazer aquilo que Jesus espera que nós façamos, que façamos a sua obra, né? Sigamos o seu exemplo, sejamos fiel a Ele, para aí sim recebermos tesouros no céu. Pois a palavra mesmo nos diz que se não adianta ajuntarmos tesouros se não somos ricos para com Deus. A conclusão: cremos na ressurreição do corpo, na vida eterna. Ao encerrarmos esse ciclo de estudo, desejamos que você tenha crescido na graça de Deus e no conhecimento das Escrituras. Seja encorajado a viver uma vida com Deus na comunhão da sua igreja local e a fazer o bem sempre em amor, no amor de Deus. Viva em esperança, sabendo que apesar da nossa finitude, temos uma esperança gloriosa e eterna. Que Deus os abençoe. Esta foi a nossa última aula desse ciclo e que nós possamos estar novamente juntos no próximo ciclo, estudando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.